Grande Sandro Badaró está aqui com números da economia, começando com uma pesquisa que tem a ver com o Dia do Trabalhador. Exatamente. Tradicionalmente, a Oxfam divulga nesse 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador, no caso, mundial. Então, tem um dado mundial. Uma pesquisa feita em 50 países para falar sobre salário e alguns dados muito interessantes. O salário médio do trabalhador no mundo caiu. O salário dos CEOs e os dividendos pagos a acionistas subiram. Que fofo. Isso no ano de 2022. Vamos lá, no mundo, média, pesquisa repetindo em 50 países, o salário do trabalhador teve um recuo de 3,19% no ano passado. Só que um alerta, no Brasil, esse número chega a 6,9%. Então, muito mais alto do que a média mundial. A Oxfam explica o seguinte: aqui no Brasil, a gente teve, não é que cortou o salário, isso aconteceu também em alguns casos, mas é o aumento do mercado informal. É isso que tem acontecido, principalmente levando a esse número. Vamos lá para o mundo? 1 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras tiveram um corte médio no salário no ano passado, e aí tem um valor, $685 a menos no salário de cada um. Isso dá no mundo cerca de 746 bilhões de reais, reajustando. Então vou repetir porque é muito número. Isso leva em conta a inflação ou... Com a inflação já. Com a inflação. Já corrigido pela inflação. Então, $685 é a média que cada trabalhador perdeu no fim do ano, né? Quando você junta todo o seu salário, isso totaliza mais de 745 bilhões de dólares. Pronto, esse é o lado do trabalhador. Vamos falar dos CEOs. Eles tiveram, no mundo, um salário reajustado para cima, 9%. Então, 3,19% a menos para os trabalhadores, percentual, 9% a mais para os CEOs. Brasil, a gente falou muito disso, isso foi assunto quando, por exemplo, a Petrobras anuncia o pagamento de dividendos. Os acionistas de empresas tiveram 24% a mais em dividendos, comparação 2022-2021. Então, basicamente, CEOs e acionistas ganharam mais dinheiro no ano passado, os trabalhadores ganharam menos. Os dividendos recebidos por acionistas em 2022 no mundo, 1,5 trilhão de dólares. É o que as empresas pagaram para quem tinha ações. Ô, Sandro, só uma observação aí. Ontem o Estadão fez uma matéria excelente, até recomendo quem tiver o Estadão de domingo, do Luiz Guilherme Gerbelli, falando sobre o Brasil perdendo sua importância diante do mundo. A economia brasileira está caindo a importância dela diante do mundo. E aí, dentre os dados que ele vai... Isso assim, de 1980 para cá, nós só viemos despencando a nossa importância global da nossa economia, né? Houve ali uma melhorinha no início dos anos 2000, quando a gente teve o super boom das commodities e tal, mas de resto a gente só vai caindo. E aí, a previsão é o seguinte, que no final desse ano a participação do produto interno bruto do Brasil na economia global deve responder a 2,3%, a mais baixa desde 1980. E fala que, bom, entre tantas questões, tem aí o nosso ganho médio, né? O ganho médio do brasileiro, ele vem caindo, ele é um ganho que vem caindo. E quais são os motivos para que esse ganho do brasileiro venha caindo, né? E para que a nossa economia não dispare como disparou. Porque aí ele vai contando algo muito interessante, que lá nessa década de 80, nós éramos uma economia muito parecida com a da Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul fez uma coisa, investiu em educação. O Brasil não fez isso. Com isso, a nossa produtividade nunca cresceu, a nossa educação é péssima, nós não produzimos, nós estagnamos, nós paramos no tempo, né? E aí a Coreia foi disparando, eles fazem essa comparação com a Coreia do Sul e tal, e nós ficamos abaixo hoje até de países vizinhos aqui, até da Colômbia, por exemplo, quando a gente olha para os dados. Então, é muito triste o que aconteceu com um país que não investiu na educação, que não teve modelos estratégicos, a nossa produção não aumentou, e olhando para frente, ou para frentemente, a perspectiva não é boa. Então, é o segundo dado que eu vou trazer também. Quem sabe a gente está de olho. A renda média do Brasil é historicamente ruim. Não é que a gente já esteve no topo e tem perdido competitividade. O Brasil tem uma renda média historicamente muito abaixo da média mundial e bem abaixo, inclusive, de seus vizinhos. Quando a gente pega a América Latina, falando de salário mínimo agora, a Costa Rica tem o maior, né? 3.183 reais é o salário mínimo da Costa Rica, seguido por Uruguai, onde o salário mínimo é de 2.850 reais, aí vem Chile, Equador, Guatemala. Vejam os países que estão à frente do Brasil, tá? Chile, Equador, Guatemala, El Salvador, Paraguai,
Você gosta de fazer piada com o Paraguai? O Paraguai tem um salário mínimo bem maior que o brasileiro, R$ 1.721. Panamá, Bolívia, México, Honduras, Peru, e só aí aparece o Brasil, tá? Então a gente tá à frente somente na América Latina de República Dominicana, Argentina e Venezuela.